esse período de baixo investimento que a gente está hoje. Se você pega o governo Lula, que é o governo do auge do crescimento econômico no Brasil, nessa história recente, que teve um crescimento médio ali de 4,5% do Lula 2, né? Se você pega e compara o investimento público do governo Lula 2 com o do Itamar Franco, do Lula está mais baixo do que o do Itamar Franco, que muita gente, inclusive, chama de desenvolvimentismo, né? de forma mais solta. Então, a gente está numa discussão que, por exemplo, você tem a época da ditadura militar, você teve esse processo inflacionário dos anos 80. O que aconteceu ali? Você teve ali os 2 choques do petróleo que aumentaram a inflação. Os Estados Unidos, eles deram um choque de juros naquela época, que o juros foi para casa, se não me engano, de 30%. E aí o capital foi todo para lá para poder render a esse valor. E você teve um processo de quebradeira geral na América Latina, em que os países estavam dependendo da dívida externa e do empréstimo externo para poder sobreviver, para poder bancar esses projetos de desenvolvimento, né? Não necessariamente sobreviver, mas para bancar esses projetos de desenvolvimento. E eles não conseguiram pagar essa dívida externa porque acabou, a fonte secou. E aí foi isso que gerou a inflação. E aí isso, inclusive, nem está ancorado nos dados. Porque se você pega a inflação nesse período, ela só começa a acelerar com mais intensidade nessa época. Se você pega o orçamento do governo brasileiro nos anos 80, a maior parte dos anos 80 foi orçamento com superávit primário. Então, assim, esse tipo de debate que está colocado às vezes na internet, né? Isso é muito influência também do pessoal da escola austríaca, o pessoal mais old school aí. Isso acaba poluindo muito o debate, porque é igual o Tamir fala, às vezes ele tá lá na live dele, ele fala do Jabaquara o tempo inteiro. Né? O Jabaquara. Que é isso, é a impressora mágica de dinheiro, é a questão da base monetária, que qualquer coisinha aí explodiu a base monetária. Lá no debate que eu fiz com o Segre, por exemplo, do Argentina, eu mostrei para ele, né? Ele veio falar dessa, eu mostrei a base monetária da Argentina subindo e a inflação caindo. Então, não necessariamente... E uma coisa também que é importante dizer pra galera é que esse processo inflacionário dos anos 80 estava ligado com uma dívida externa. Não é o caso agora. Agora é uma coisa interna, interna. É totalmente diferente. E fazia sentido na época, os desenvolvimentistas na época, pegar esse dinheiro emprestado, porque era um dinheiro barato e existia uma oportunidade geopolítica. Tanto é que mesmo com a inflação, coisa do tipo, deixou um parque de transformação. Eletrobras é importante ou não é importante hoje pra gente? Petrobras é importante ou não é importante? Essas rodovias, é tudo importante ou não é importante? Todo esse parque siderúrgico, tudo isso é importante pra gente. Então deixou aí, tá aí. Mesmo que a gente pagou depois com sangue, né? Com o sangue que eu falo com hiperinflação, mas estava aí, na época fazia sentido. Depois de um tempo, deixou de fazer. Tem como você prever o outro também, ponto caso. Também que eu acho que pega um fio bom com a própria obra de vocês é que uma crítica que eu tive ao ler, principalmente o projeto econômico que vocês colocam aqui, tudo bem que ele está simplificado e etc., mas é a total não discussão a respeito do processo inflacionário brasileiro, porque a gente teve essa crise da hiperinflação, que foi uma inflação inicial, vocês citam isso bem rapidamente no livro, só que o que aconteceu durante a implementação do Plano Real? A moeda brasileira ela foi estabilizada, eles fizeram um ajuste fiscal, mas o principal fator de estabilização da moeda foi a resolução da inflação inicial, que estava ligada à indexação excessiva dos contratos na economia. E a paridade, né? E a paridade. Isso, as duas coisas, né? O que acontece posteriormente a isso, que gera uma determinada pressão inflacionária no Brasil, é que o processo de desindexação ele não foi completado e a moeda ela não foi 100% estabilizada da maneira que deveria ter sido durante o Plano Real. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em taxa de juros hoje, que a justificativa de uma taxa de juros excessivamente alta, a maior taxa de juros real do mundo hoje, parte do pressuposto de que o Brasil ele também tem um problema inflacionário. Parte dessa inflação ela é uma inércia inflacionária residual da grande hiperinflação que a gente teve nos anos 80. É um problema que ele não foi resolvido, sabe? E vocês não tratam disso aqui. Eu creio hoje que no Brasil qualquer processo que vise o desenvolvimento econômico, ele necessariamente tem que partir também dessa discussão para a gente poder fazer essa estabilidade do Plano Real para desenvolver um problema que a gente tem um desequilíbrio estrutural na economia brasileira, que ele também é, em grande medida, permeado por esse problema que a gente não conseguiu resolver. E vocês não falam disso na obra, tá? Então,
um ponto assim que talvez também seja interessante de colocar é que vocês colocam aqui que a taxa de juros ela é alta porque o governo ele gasta excessivamente. Mas vocês desconsideram, por exemplo, porque aí está partindo de uma noção quantitativa da moeda. Está gastando demais, está aumentando a base monetária, está inflacionando. Quando a inflação ela é inicial, quando a gente tem choque externo na economia, certo? Quando a gente tem uma economia que ela foi excessivamente desindustrializada depois da implementação do Plano Real. E o que acontece com a desindustrialização? A gente tem uma economia que ela depende muito de importação. Então, se o dólar sobe, a importação fica mais cara, inflaciona a economia também. E isso tudo hoje é uma justificativa para manter a maior taxa de juros real do mundo, que quando vocês falam dela aqui, vocês só falam sobre questão de gasto excessivo do governo e não tratam de nenhuma dessas questões que eu estou colocando aqui. Eu acho que na hora de escrever o livro, vocês poderiam ter se atentado a falar mais profundamente sobre isso, nem se mesmo que precisasse aumentar o número de páginas. Bom, só algumas observações sobre o livro aí. Primeiro, a gente fala do problema da desindustrialização posterior à estabilização do real. Isso está, salvo engano, no fascículo 2. Tem uma parte do fascículo 2 em que a gente cita isso, porque o fascículo 2 é especialmente voltado para o diagnóstico histórico do Brasil. Então a gente faz em cada área que é relevante do livro amarelo, segurança, saúde, educação, economia, a gente faz um diagnóstico histórico e a gente toca isso. Eu concordo com você que não tem o detalhamento a respeito disso, mas aí é a segunda observação sobre o livro amarelo, né? Embora a gente tenha esses 5 fascículos publicados e vai sair um 6º fascículo, essa é uma pesquisa permanente. Isso é um dado importantíssimo de se colocar aqui, porque às vezes as pessoas leem o livro e não sabem disso. Elas não sabem do que é a pesquisa do livro amarelo e como ela continua a ser feita. E aonde é que ela continua a ser feita? Ela continua a ser feita nos dossiês que nós fazemos com os pesquisadores que foram colocados para fazer o livro amarelo. Então a gente tem hoje cerca de uns